Graça e paz, irmãos. Amém. São todos bem-vindos aqui à nossa casa, de onde fazemos esse culto matinal. E é um culto muito especial. Hoje é o Dia dos Pais. Na verdade, irmãos, sabemos que Dia dos Pais é todo dia. Todo dia é dia da gente dizer obrigado, da gente dar o nosso carinho para essa pessoa tão especial que não só nos trouxe ao mundo, mas também nos orientou, nos deu dicas e nos mostrou o caminho. Mas hoje também é dia de adorarmos o nosso Pai Celestial, Deus, o nosso Pai Eterno. E nós temos aqui esse hino que eu estava tocando. E sabe qual que é a letra? O nome desse hino é Deus enviou Jesus. Deus amou o mundo de tal maneira, de tal forma, que Ele deu o único filho dele, o unigênito, quer dizer, o primeiro e único filho, para que fosse Ele, o Cordeiro, o sacrifício, para resgatar a humanidade, para nos amar de forma total. Deus quer uma família muito grande, muito grande. E Ele está de braços abertos esperando cada filho que volta. Porque às vezes nós seguimos os nossos próprios caminhos, que nos levam para longe do Senhor. E Ele está lá, de braços abertos, nos aguardando. Então Ele é digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória. Vamos orar? Pai amado, nós queremos te agradecer, Senhor, por ser o nosso Pai querido, nosso Pai celestial. Muitos de nós que já não temos no nosso Pai terreno e sentimos falta, Pai, do contato, do convívio, das palavras, das broncas às vezes, mas nós te louvamos e te agradecemos, porque o Senhor nos deu a oportunidade de termos um Pai terreno, que nos orientou, que nos mostrou o caminho e, sobretudo, nos apontou na direção de Jesus, o teu Filho, que é Ele, Pai, o único caminho que conduz ao Senhor. E o Senhor é um Pai que está de braços abertos para nós. Muito obrigada, Senhor, por ser esse Pai que nunca nos falta. Mesmo quando andamos distantes, desgarrados, fazendo coisas erradas, o Senhor está sempre pronto a nos perdoar, a nos aceitar de volta. Obrigada por este amor incompreensível. Nós não conseguimos medir esse amor e muitas vezes não conseguimos sequer compreender como pode alguém dar o próprio filho. Mas o Senhor fez isso porque nos ama de um modo indescritível. E obrigada, Senhor, pela oportunidade que temos de nesta manhã estarmos reunidos com os nossos irmãos para aprendermos um pouco mais da Tua Palavra com a lição da IBD, mas também para louvarmos o Teu nome, podemos cantar alguns louvores, podemos meditar na Tua Palavra. E obrigada porque o Senhor preparou tudo isso para nós. A Tua Palavra que o Senhor preservou para que ela chegasse até nós. E que preciosa é a Tua Palavra para nos orientar, nos corrigir e abrir nossos olhos, Senhor, para as coisas que fazemos e nos alertar quantas vezes, quantos conselhos o Senhor nos deixou. Muito obrigada, Senhor, por esse Teu cuidado tão grande. Que o Senhor receba esse culto de louvor a Ti e abençoe de um modo muito, muito especial a vida de todos os pais, aqueles que de alguma forma estão influenciando os seus filhos, estão criando nos Teus caminhos, e desperta aqueles, Pai, que estão tão distraídos com os afazeres, que não estão atentando para essa importância tão grande de orientar seus filhos no Teu caminho. Abençoa juntamente as mães que têm feito o papel de pai muitas vezes, têm assumido suas famílias, fortalece a fé, dá discernimento, sabedoria para agirem, Senhor, segundo a Tua vontade. Salva as famílias, Senhor, preserva as famílias, Pai. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. 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 Temos a nossa divisa, o nosso tema, firmados na fé. Vamos ter nossas famílias firmadas na fé no nosso querido Senhor Jesus. E olhem como é a nossa divisa. Vamos falar o tema primeiro, pastor? Vamos. Firmados na fé. E a divisa? Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Colossenses 2, 6 e 7. Amém. E agora vamos louvar ao Senhor com o hino 234 do Inário para o Culto Cristão. A melodia desse hino, Pai Celeste, Deus Bondoso,
é um tanto desconhecida, mas a melodia do hino à alegria de Beethoven é uma melodia tão preciosa que ela cai muito bem para esse hino também. Então nós vamos usar a letra de Rafael Camacho Pages com a melodia de Beethoven. Vocês vão ver que vai ficar muito, muito bom. Pastor, você segura a ponta, porque assim, eu vou estar diante de uma partitura que não tem essa letra. Então o pastor vai cantar e a irmã Lucimara vai apenas tocar a melodia, porque aqui está escrito uma outra letra. Pai celeste, Deus bendito, manifesta teu amor. A teus pés aqui prostrados, imploramos teu favor. Aos que jazem no pecado, mostra a luz da salvação. Vem brilhar em nossas almas, ilumina o coração. Nesta vida tribulada, vem Senhor nos consolar. Aos aflitos e cansados, mostra teu amor sem par. Nas fraquezas dá conforto, aumentando a nossa fé, e firmando com bondade sobre a rocha nosso pé. Nossas culpas e delitos tu nos podes perdoar. Vem guiar-nos no caminho que conduz ao santo lar. Por Jesus, teu Filho amado, nosso eterno sumo bem, tudo nós te suplicamos. Glória a ti, Senhor. Amém. Amém. Somos gratos, ó Pai Celeste, por teu amor tão grande que ofereceu Jesus, o teu perfeito Filho, para nos salvar. Faremos agora a leitura bíblica que encontra-se no Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Amém. Pai querido, queremos ser como a árvore plantada junto às águas, para dar frutos que agradem sempre o Senhor. Te agradecemos por dirigires nossos passos nos teus caminhos. Queremos sempre andar de acordo com a tua vontade. Teremos agora um outro hino lindo, composição de um brasileiro, a letra de Gilton Moraes. Desejo te adorar, Senhor.
pastor gosta muito Eu estou desse dizendo hino. que eu gosto muito desse hino. O poeta é uma simpatia de pessoa. Aprecio muito tanto o poeta como também a música de Ralph Emanuel. Com certeza. Uma dupla fantástica. Sim. Desejo te adorar, Senhor, teu nome honrar, servir-te, obedecer-te em todo o meu viver, e a te glorificar e sempre exaltar. Senhor, és meu escudo, força e poder. Desejo te amar e tua voz ouvir, em teus caminhos santos quero sempre andar. A ti eu louvarei aqui no porvir. Senhor, és o meu tudo, a ti vou adorar. Ficou bom o ensaio, né, amor? Ficou bom esse ensaio. Eu acho que nós podemos repetir esse hino, né? Então, esse hino é lindo, gente. Ele é lindo, lindo, lindo. Olha a letra, sintam a letra. E olha, vamos adorar ao Senhor com este hino maravilhoso. Desejo te adorar, Senhor, teu nome honrar, servir-te, obedecer-te em todo o meu viver, e a te glorificar e sempre exaltar. Senhor, és meu escudo, força e poder. Aleluia. Desejo te amar e tua voz ouvir, em teus caminhos santos quero sempre andar. A ti eu louvarei aqui e no porvir. Senhor, és o meu tudo, a ti vou adorar. Obrigado, Pai querido, porque nós podemos te louvar aqui. E a certeza de que te louvaremos no porvir por uma eternidade. Graças, Senhor. Obrigado, Senhor, porque tu és o nosso tudo. Obrigada, Senhor. E nós nos prostramos em adoração diante da tua majestade para te adorar, pois tu és o eterno, o nosso Deus. Recebe o nosso louvor e adoração em nome de Jesus. Amém. Senhor, o desejo do nosso coração é que todos tenham o desejo de te louvar e servir com alegria e sinceridade. Teremos agora um momento de missões. Irmãos, estou muito grata a Deus porque as ofertas têm chegado. Estamos lá com 18 pecinhas viradas no nosso quebra-cabeças. Isso significa que a igreja do Senhor não para e o coração dos irmãos está aberto para a obra missionária. Nós temos um trabalho belíssimo sendo executado na Cristolândia. E os missionários da Junta de Missões, claro, nacionais, nós falamos de Brasil, pensamos no Brasil todo, mas essa história de Cristolândia nasceu no nosso estado de São Paulo, na nossa cidade de São Paulo. Verdade. Então, é um esforço a mais que nós fazemos. Nós nunca fizemos campanha de missões estaduais, mas esse ano o Senhor mexeu no meu coração, diz faz. E a nossa campanha tem um tema lindo, seja a ponte. Nós temos que conectar as pessoas com Jesus. E conectar pessoas com Jesus é além da gente ensinar, é a gente dar um pouquinho da gente, é a gente muitas vezes encher a boca daquele que está faminto, é agasalhar aquele que está com frio. Então, missões estaduais, quando se fala de missões estaduais, eu penso muito focado realmente na Cristolândia, o trabalho desses missionários.
e eles se dão. É muito esforço, irmãos, estar ali o tempo todo, naquele ambiente carregado, pesado, mas eles estão lá. Então é como se eles descessem num poço de lama e a gente fica aqui, ó, segurando a corda. E a gente está segurando a corda e faz peso, porque eles querem subir, mas não, eles não querem subir sozinhos. Eles querem trazer alguém que está lá na lama e querem trazer para a superfície e dar um bom banho e suprir essa pessoa, e levar a transformação, porque Jesus transforma, realmente Jesus transforma. Mas para que Jesus opere a transformação, esses missionários ousados e corajosos descem até aquele poço de lama para buscar aquelas vidas. Então, sustentar as cordas é você não só ficar segurando ali em oração, mas também suprindo as necessidades. Então, segurando as cordas com as nossas ofertas também. E eu sou grata a Deus porque chegaram ofertas. Nós já conseguimos colocar aí mais algumas pecinhas no nosso quebra-cabeças. Então nós vamos virar novamente para mostrar aos irmãos o que está acontecendo com o nosso quebra-cabeças. Então esse é o selinho que custa apenas R$5. Se você quer colaborar, fala, puxa, mas é só um selinho, irmã Lucimara. Não faz mal, você dá um selinho e mais 19 pessoas dão um selinho, ótimo, já temos outra pecinha virada. Não é pela quantidade, irmãos, é pela disposição. Sabe, é a vontade de ajudar, é a vontade de servir. E Deus olha o coração. Então, se você vai dar só R$5, o que tem? R$5 é muito na mão do Senhor. Jesus multiplica, não é, pastor? Eu quero que vocês saibam que eu e Lucimara teremos o privilégio de encaminhar um jovem que já há mais de 16 anos é um dependente químico e agora, numa questão de mais ou menos 10 dias para frente, estará sendo conduzido para internação. Graças O a jovem Deus. está querendo muito e me liga, eu ligo para ele, a gente vem acompanhando esta família e eu disse, eu vou levar você até lá. Eu vou acompanhar você até o momento em que disserem que você está totalmente tudo certinho com você, não é? E quero trazê-lo para a nossa igreja, Se assim, Deus em nome quiser. de Jesus, Amém, tá? amém. Orem por Luciano. Isso. O nome dele é Luciano. Esse trabalho é um trabalho maravilhoso, queridos. Esse trabalho, ele é a manifestação do evangelho puro e cristalino, porque o Filho do Homem veio para trazer vida e vida em abundância e veio para desfazer as obras do diabo. E ele veio para dar-nos vida e vida em abundância. Verdade. Então este é um trabalho que começou no estado de São Paulo, está espalhado pelo Brasil, Sim. mas o nosso estado carece. Tanto que agora foi aberta uma unidade na Baixada Santista. Os irmãos sabem que Baixada Santista não é brincadeira, tá? Então esse trabalho pelo litoral, ele está começando a ganhar força. E a nossa igreja não pode ficar de fora. Não podemos ficar de fora disso, não é verdade? Então, conto com os irmãos, conto com as suas orações, conto com sua contribuição, conto com sua fé. Deus te abençoe. Amém. Deposite sua oferta para missões na conta da igreja. Não é para a irmã Lucimara, é para a conta da igreja. Fotografe o comprovante e nos envie para que possamos dar continuidade à campanha de missões estaduais. Há ainda 172 cidades sem igreja batista no estado de São Paulo e algumas são bem pertinho de nós. Olha aí, irmãos, como tá ficando bonitinho já. Quase todos os selinhos virados e já vai aparecer o nosso quebra-cabeça completamente Quanto pronto. está cada selinho, amor? Olha, cada selinho R$5. Mas pra gente virar uma pecinha Isso. dessas aqui, ó, nós Quanto? precisamos de apenas 20 selinhos. 20. Então, R$100. R$100 a gente R$100. vira uma pecinha dessas, tá bom? Mas é claro, irmãos, nós não estamos pedindo que você dê 100. Puxa, se você der 5, o outro dá 5. Se 20 pessoas tiverem a mesma ideia, a mesma vontade, nós vamos logo preencher esse quadro todinho, em nome de Jesus. Amém. Oremos. Pai Celeste, o Senhor é maravilhoso conosco e nos supre de tudo que precisamos. Te louvamos por seres nosso tudo em todo o tempo. Amém. Nessa campanha percebemos que ainda há muitas cidades no nosso estado que ainda não tem alguém que ensine a palavra com compromisso. Ajuda-nos a ser essa ponte, Pai. Queremos suprir as necessidades daqueles que se oferecem para estar nesses lugares, Senhor. Estamos contribuindo com alegria para que isso seja uma realidade. Amém. Ultrapassamos a metade do nosso alvo de amor.
Conte conosco, Senhor, somos gratos por tudo. Em teu doce nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Teremos agora algum tempo para meditarmos no que o professor Alexandre preparou para o ensino de hoje. Pegue sua Bíblia, que é seu livro de estudo, para acompanhar essa aula tão especial. E vocês vão ver que o professor Alexandre, ele sempre amarra os pontinhos. A semana passada ele disse que faltava ainda algum desfecho, então ele começa a nossa aula preciosa de hoje, fechando a aula da semana anterior. Então, se você participou da aula passada, você já vai ver a conclusão desse ensino precioso do professor Alexandre. Mas se você não participou, você pode acessar através do Facebook da igreja, onde todas as mensagens estão ali gravadas, estão ali disponíveis para que você possa ouvir e para que você possa acompanhar, tá bom? Sim, e são sempre nos cultos da manhã. Então, se você quer pegar o ensino do começo, e são aulas curtas, irmãos, coisa de, no máximo, 30 minutos. Então, hoje vamos aqui aproveitar esse ensino precioso do nosso professor Alexandre. O nosso professor que hoje está muito contente, né? Porque ontem o Palmeiras foi campeão paulista e ele realmente, com certeza, deve estar muito contente. Vamos lá. Iniciando a aula. Bom dia a todos, bom dia aos irmãos e às irmãs que nos acompanham nesse espaço que dedicamos à EBD, ao estudo da Palavra de Deus. Antes de mais nada, eu gostaria de saudar a todos com a graça e a paz da parte de Jesus de Nazaré. Meus irmãos, minhas irmãs, nós vamos fazer aqui o seguinte. Nos nossos últimos encontros, pelo menos em 2 domingos aí, nós conversamos aqui sobre a parábola do rico insensato, que encontra-se no capítulo 12 de Lucas, do Evangelho de Lucas, capítulo 12, dos versos 16 a 20. Já falamos em 2 ocasiões sobre esse ensino, lembrando da advertência de Jesus, que nós devemos nos guardar contra todo tipo de ganância, que a vida de um homem não consiste nos bens que ele consegue acumular, né? A vida não se resume a isso, tá certo? E outra coisa, que na opinião de Jesus, na maioria das vezes, ser rico e ser egocêntrico é quase que a mesma coisa. Então agora eu gostaria de fazer algumas últimas considerações ainda dessa parábola. E nessas últimas considerações eu gostaria de lembrar aqui o seguinte. Primeiro, olha como que Jesus termina essa parábola que ele está ali contando para os seus discípulos, contando ali para as pessoas que estavam ali ouvindo os seus ensinamentos, né? Contudo, Deus lhe disse ao rico, né? Insensato, louco, esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? E mais do que isso, Jesus ele vai encerrar a parábola com uma pergunta retórica. O que seria uma pergunta retórica? É aquele tipo de pergunta que Jesus fazia aos seus discípulos e a resposta já estava embutida na própria pergunta. Olha a pergunta que Jesus faz. De que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Bom, como que a gente poderia interpretar isso daqui? A interpretação usual, a interpretação tradicional que a gente poderia dar é que Jesus está falando de perdição eterna. E Jesus está falando disso. Jesus está lembrando mais uma vez os discípulos de que a vida, ela não, a nossa existência, ela não se encerra com a morte física, há uma continuidade. Nós temos um negócio chamado alma. E a nossa alma, ela permanece, ela sobrevive, ela adentra a eternidade, né? Mesmo depois de que a nossa matéria chega a um fim, tá certo? Então Jesus ele está chamando a atenção para isso, né? De que adianta um homem ganhar o mundo inteiro, conquistar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então
Jesus está falando da perdição eterna. Mas não é só disso que Jesus está falando. Nós podíamos também fazer outras interpretações, outras considerações dessa parte. Nós poderíamos, por exemplo, dizer o seguinte: Jesus estava advertindo os seus discípulos contra o correr atrás do vento e viver para acumular coisas que não trazem significado à existência. Quantas pessoas não vivem assim, né? Nos dias de hoje, e que já viveram assim também no passado. Quer dizer, a pessoa, ela constrói muitos celeiros, ela armazena para si muitos bens, ela guarda os seus tesouros, mas e aí? Aonde ela vai chegar com tudo isso? Qual o significado da existência dessa pessoa? Né? Ou seja, o que esses tesouros significam? E muitas vezes, infelizmente, nós chegamos à conclusão de que essas pessoas não chegam a lugar algum e esses tesouros não significam nada. Ou seja, a pessoa tem celeiros cheios e alma vazia. Né? Ou seja, o que você é, o que você tem guardado dentro de si, qual é a identidade, qual é o rosto que você está construindo ao longo da sua vida. Nós construímos uma identidade. Então Jesus, essa passagem aqui onde fala perder a sua alma, além daquele sentido de perdição eterna, tem esse sentido também. Ou seja, as pessoas estão correndo atrás de acumular bens, de guardar tesouros para si, mas falta sentido para a vida, falta sentido para a existência, falta significado. Ou seja, celeiros cheios, alma vazia. Outro sentido que a gente poderia dar para isso, outra interpretação para esse trecho, é que muitas vezes perder a alma significa viver uma vida inútil. Como assim uma vida inútil? E o que queremos dizer com isso? Não é um pouco forte falar em viver uma vida inútil? Bom, acompanhe comigo esse trechinho que eu vou ler agora da nossa reflexão. A parábola termina com Jesus sugerindo que Deus coloca o homem rico contra a parede. Como quem pergunta, é como se Jesus, é como se Deus, aqui no caso, colocasse o homem rico contra a parede e o interpelasse da seguinte maneira: chegou o fim da sua vida, é hora de morrer. Será que você é capaz de me dar uma boa razão para mantê-lo vivo? Olha aí. Por trás desse desafio existe a afirmação de que alguém que perdeu a alma é uma pessoa cuja existência no mundo não faz a menor diferença. Um homem sem alma é inútil, é irrelevante, né? Então Deus, é como se Deus estivesse naquele momento perguntando isso para o homem rico. Essa noite você vai morrer, e aí? Me dê uma boa razão para mantê-lo vivo. Me dê uma boa razão para isso. E aí, a reflexão diz assim: a Bíblia conta a história de Dorcas, uma mulher descrita como dedicada a praticar boas obras e dar esmolas. Quando Dorcas morreu, suas velhas amigas, a maioria composta por viúvas, pediram a Pedro que a ressuscitasse. Isso está na Bíblia. Essa história nos faz pensar aqui no seguinte, vamos refletir um pouco. Quantas pessoas desejariam a sua ressurreição após a sua morte, hein? Ou quantas pessoas desejariam, por exemplo, a minha ressurreição após a minha morte?
Ou será que a maioria dizia assim, ah, fulano morreu, já vai tarde, né? Não faz a menor diferença que tenha morrido. Ou não faria a menor diferença se estivesse vivo. E não faz a menor diferença que esteja morto. Olha como isso é sério, né? Então, a gente tem que se fazer essa pergunta, né? Será que as pessoas que nos conhecem, que fazem parte da nossa convivência, será que elas teriam esse pesar, elas teriam esse sentimento, puxa, o irmão poderia ressuscitar, né? Ou será que as pessoas diriam, bom, já foi tarde, não vai fazer muita falta, né? Já não fazia falta enquanto estava vivo. Então veja bem, nós como discípulos de Jesus, nós somos chamados a fazer a diferença no mundo. É claro que nós não vamos transformar o mundo por meio, por exemplo, de uma revolução, né? Não é para isso que Jesus está nos chamando. Mas como discípulos, nós temos que fazer a diferença no mundo. Tá? Aí eu digo aqui para vocês, mas o fato é que as pessoas ao redor de Jesus e os seus discípulos desejariam a sua ressurreição. Na verdade, pessoas como Jesus são imprescindíveis. Tanto é que Jesus ressuscitou. Então, vamos pensar nisso, tá? Nessas últimas considerações que eu estou fazendo aqui. Quando a gente fala de que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, tem esse sentido de perdição eterna, tá certo? E tem esses outros sentidos também. Correr atrás do vento, viver para acumular coisas que não trazem significado à existência, e também significa viver uma vida inútil, tá certo? Que nós possamos ser lembrados como Dorcas, né? Foi lembrada pelas suas velhas amigas. E eu termino com algumas outras indagações que Jesus, que poderiam muito bem estar embutidas nessa reflexão que Jesus propôs com essa parábola. Olha o que diz aqui. A pergunta de Jesus, quem ficará com o que você preparou, sugere outra pergunta. Afinal de contas, o que foi que você preparou? Jesus está interrogando esse homem a respeito da herança que pretende deixar e fazendo que ele mesmo comece a se indagar. Será que eu deixo bom nome? Será que deixo uma boa reputação? Será que no futuro meus filhos terão orgulho do seu sobrenome? Ou terão vergonha? Será que quando eles disserem que são meus filhos, isso abrirá portas para eles? Ou as portas se fecharão exatamente por carregarem o meu nome? Enfim, o que é que eu deixo de herança? O que é que eu preparei? Outras reflexões que a gente pode fazer aqui com esse ensino de Jesus, tá? E eu termino então dizendo que não há mal nenhum, não é proibido ter celeiros cheios, não há mal nenhum em você ter conforto, em você buscar realização na vida, mas cuidado, não se deve confundir conforto com realização e boa vida com significado, tá? Não é proibido ter celeiros cheios, desde que a sua alma não esteja vazia. E que Deus nos abençoe, Deus abençoe nossos bens, nossos talentos, nossa vida, para que nós possamos abençoar o maior número possível de pessoas, né? Essa deve ser a principal ambição dos discípulos de Jesus. Amém? Com essas palavras eu encerro então as considerações sobre a parábola do rico insensato. E nesse tempo que nos resta, eu gostaria, eu não sei se vai dar para nós concluirmos, né? Para nós fazermos tudo,
Mas eu gostaria de começar um outro estudo, gostaria de começar uma outra consideração, que também está em Lucas. A nossa nova meditação, nosso novo estudo também está no Evangelho de Lucas. E novamente no capítulo 12. Só que dessa vez nós vamos aqui a partir do versículo 4, tá? E nós vamos até o versículo 10. Vamos lá, vamos ver o que Jesus está ensinando nesse trecho de Lucas 12, de 4 a 10. Diz assim: Eu vos afirmo, meus amigos, não temais os que podem matar o corpo. Todavia, além disso, nada mais conseguem fazer. Contudo, eu vos revelarei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar o corpo, tem poder para lançar a alma no inferno. Sim, eu vos afirmo, a esse deveis temer. Não se costuma vender 5 pardais por 2 pequenas moedas? Entretanto, nenhum deles deixa de receber o cuidado de Deus. Portanto, até os fios de cabelo da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, não tenham medo. Valeis muito mais do que milhares de pardais. Digo-vos mais, todo aquele que me confessar diante das pessoas, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. No entanto, o que me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo jamais receberá perdão. E paramos aqui. Olha que interessante essa passagem de Lucas, né? Se até os fios de cabelo da nossa cabeça estão contados. Né? Na verdade, se você analisar aqui essa passagem, principalmente quando Jesus começa lá no versículo 4, se dirigindo aos seus discípulos, que ele chama de amigos, né? Na verdade, os discípulos de Jesus estavam sob pressão. Eles estavam sendo pressionados, e por causa que eles estavam sendo pressionados, eles estavam com medo, né? Agora, você quer entender quem estava pressionando os discípulos de Jesus, provocando esse temor? Aí você tem que voltar um pouquinho. Nós vamos entender agora o porquê desse temor dos discípulos, né? Tá certo? Tá aqui, ó. Se você voltar um pouco aí no Evangelho de Lucas, lá no capítulo 11, a partir do verso 37, nós vamos entender aqui por que os discípulos de Jesus estavam sob pressão. Olha o que diz aqui, acompanha comigo. Ao concluir essas palavras, Jesus estava ensinando, né? Uma série de coisas concernentes ao reino de Deus, ao reino dos céus. Ao concluir essas palavras, um fariseu o convidou para comer em sua companhia. Jesus foi convidado para uma refeição. Jesus, aceitando, foi e reclinou-se junto à mesa conforme o costume. Entretanto, o fariseu, notando que Jesus não se lavara, de acordo com a tradição cerimonial que antecede às refeições, ficou surpreso. Jesus, percebendo a situação, percebendo o mal-estar do fariseu, então o Senhor lhe declarou: vós, fariseus, purificais o exterior do copo e do prato, mas vosso interior está entulhado de avareza e perversidade. Insensatos! Aquele que criou o exterior não criou igualmente o interior? Portanto, dai ao necessitado do que está dentro do prato, e vereis que tudo vos será purificado. Mas ai de vós, fariseus, porque dais o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as hortaliças, e desprezais a justiça e o amor de Deus.
Devíeis, contudo, praticar essas virtudes, sem deixar de proceder daquela forma. Na verdade, percebeu aqui o que estava acontecendo, né? Os discípulos de Jesus estavam sob pressão, e essa pressão vinha da parte dos fariseus, né? E por que essa pressão toda? Bom, primeiro porque, vamos entender agora aqui, os fariseus estavam acusando Jesus de não seguir os rituais de purificação que estavam prescritos na lei. Aliás, os fariseus davam muita importância para isso, né? Essa parte exterior, essa parte ritual, essa parte cerimonial, né? E Jesus, nós acabamos de ler aqui, Jesus faz uma séria advertência contra os fariseus. Ele diz, olha, vocês se preocupam muito com a parte cerimonial, vocês se preocupam muito com a parte exterior, com aquilo que os homens vão ver em vocês, né? Vocês gostam de uma santidade artificial, vocês demonstram uma santidade que na verdade vocês não têm. Jesus falou, vocês se preocupam demais com o exterior, agora Deus, ele vê o quê? O interior, ele vê o que vai aí no coração, ele vê a motivação, né? Então Jesus fala, não adianta vocês se preocuparem demais com a parte cerimonial, a parte ritual, se vocês deixam de lado a justiça, a misericórdia. Então, primeiro, Jesus ele estava sendo acusado de não cumprir, de não seguir os rituais de purificação que eram previstos na lei. E pior que isso, né? Jesus ele estava se apresentando como filho de Deus. E isso, evidentemente, para os fariseus era uma blasfêmia tremenda. Para você ter uma ideia disso, para os fariseus, quando Jesus se apresentava como filho de Deus, ele estava blasfemando do nome de Deus. E por isso Jesus tinha que ser morto. Era isso que os fariseus pensavam. Se você quiser ter uma ideia disso, está aqui, ó, Levítico 14:16, olha o que diz lá no Velho Testamento, olha o que a lei dizia. Quem blasfemar o nome do Senhor terá que ser executado. A comunidade toda o apedrejará, seja estrangeiro, seja natural da terra, se blasfemar o nome terá que ser morto. Se Jesus estava sendo acusado de blasfêmia por se apresentar como filho de Deus, por que os discípulos estavam sob pressão? Por que eles estavam com medo? Porque, logicamente, os discípulos de Jesus iriam merecer a mesma pena que Jesus, né? Ou seja, se Jesus era passível de morte, os seus discípulos mereciam a mesma pena. É por isso que eles estavam com tanto medo, por isso que eles estavam temerosos. E é nesse contexto que Jesus, lá no capítulo 12, que nós lemos a partir do versículo 4, é nesse contexto que nós acabamos de descrever que Jesus vai dirigir doces palavras aos seus discípulos. E Jesus ele deixa uma coisa bem clara para os discípulos. Vocês não devem temer a ninguém, senão a Deus. A Deus sim, vocês devem temer. Por quê? Porque Deus é justamente aquele que é capaz de enviar a sua alma para o inferno, né, depois que você foi morto. Tá certo? Então Jesus ele dirige palavras de encorajamento aos seus temerosos discípulos, dizendo isso. Olha, vocês não devem temer a ninguém, senão a Deus. E Jesus deixa bem claro também uma coisa. Deus é aquele que cuida daqueles que o buscam. Se você busca a Deus, Deus vai cuidar de você. Deus cuida de você. Repito, o Deus de Jesus cuida daqueles que o buscam. E para demonstrar isso,
Jesus ele vai usar duas imagens, duas ilustrações. A primeira, os passarinhos, os pardais, né? Jesus deixa bem claro uma coisa: os simples pardais, os simples passarinhos, não são esquecidos por Deus. É bom a gente lembrar aqui o seguinte: você sabe que os passarinhos eles eram usados em sacrifícios pelas famílias mais pobres, né? Tá certo? Por quê? Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Leproso, tá? Quando um leproso tinha que fazer um sacrifício, isso está lá em Levítico 14:4, no caso dos leprosos, o sacrifício era feito com 2 passarinhos. Esses passarinhos eles custavam quase nada. A Bíblia fala que eles custavam 2 asses, ou seja, 2 moedinhas. Para a gente ter uma ideia mais ou menos, assim, é difícil a gente fazer isso, mas só para ter uma noção, esses 2 passarinhos equivaleriam hoje a R$2, tá certo? Essa é a primeira imagem que Jesus vai usar aqui para mostrar para os discípulos como que Deus, no caso, cuida daqueles que o buscam, né? Do cuidado de Deus para a nossa vida. E olha que interessante, Deus ele cuida dos passarinhos, ele não se esquece dos passarinhos porque ele ama os passarinhos, né? Só que tem um detalhe, o passarinho ele é amado por Deus, mas ele não sabe que ele é amado, ele não tem essa noção, mas nós temos. Nós temos a noção, nós temos a percepção de que nós somos amados por Deus. Então, é aquela história. Se Deus ama até aos simples pardais, quanto mais a nós, criados à sua imagem e semelhança. Tá? E então, quantas pessoas hoje não estão passando por problema de depressão, por problemas emocionais, os mais diversos. E essas pessoas sentem que não têm valor. Elas se sentem menos do que um passarinho. Tá certo? Mas não se esqueça disso, tá? Você é amado por Deus. Deus, ele nos ama, ele cuida de nós. Tá certo? Ele não nos deixa ao léu, ao acaso. Tá certo? A segunda imagem que Jesus usa para falar sobre o amor de Deus, sobre o cuidado de Deus para conosco, é a dos cabelos da cabeça, que segundo Jesus estão todos contados. Jesus não foi o único a usar essa imagem na Bíblia, né? Tá certo? Por exemplo, se você pegar lá no livro de 1 Reis 1:52, Salomão, ele faz referência também a algo do tipo, né? É uma imagem antiga essa imagem dos cabelos da cabeça. Salomão promete o seguinte, referindo-se ao seu irmão Adonias. Se não me falha a memória, se eu estou bem lembrado dessa história, né? O Adonias, ele tentou se rebelar contra Salomão, né? Ele tentou usurpar o trono de Salomão. E aí Salomão disse o seguinte: se ele se mostrar confiável, não cairá nenhum só fio de cabelo da sua cabeça. Mas se nele se descobrir alguma maldade, ele morrerá. Tá? 1000 anos depois, o apóstolo Paulo encorajou companheiros de viagem. Lá em Atos 27:34 você vai encontrar isso. Diz aqui o seguinte, Paulo, né? Encorajando seus companheiros de viagem: nenhum de vocês perderá um fio de cabelo sequer. Né? Você percebe que todas essas referências, elas têm a ver com detalhes. Tá? Veja bem, dizem que uma pessoa adulta, ela tem até 150 mil fios de cabelo na cabeça,
Quer dizer, isso para quem tem cabelo, né? Tá certo? Eu já não tenho 150 mil, já deve ter caído para metade, tá uns 40%, né? E tem gente que realmente vai ficar só na ilustração isso aqui, né? Mas realmente, você percebe que essas referências têm a ver com os detalhes, né? Ou seja, tem a ver com uma promessa, uma espécie de garantia de Deus de que nada de mal acontece àqueles que nele confiam, àqueles que o buscam, tá certo? Então, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos dar uma paradinha por aqui. Próxima aula, então, você já fica ligado aí que nós vamos retomar essa passagem de Lucas de 4 a 10, onde Jesus fala que Deus cuida daqueles que o buscam. E Jesus usa algumas imagens para ilustrar isso, falando primeiramente dos pardais e depois dos fios de cabelo da nossa cabeça. Tá certo? Meus irmãos, é isso. Que Deus abençoe os irmãos, que Deus abençoe as irmãs, que vocês tenham uma boa semana, debaixo da graça de Deus, se cuidem, e um grande abraço do professor Alexandre e da irmã Sandra. Tchau, tchau, irmãos. Graça e paz, igreja. Que aula, não é? Que ensino. Que Deus nos preserve assim. Que Deus preserve a nossa igreja, a Igreja Batista Nova Aliança em Vila Guilhermina, nesta caminhada, neste objetivo, neste foco. O foco é ensinarmos a palavra de Deus. As pessoas precisam aprender da palavra de Deus, porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. E como é gostoso nós ganharmos conhecimento. Como é gostoso quando nós podemos ler uma passagem da forma como fizemos hoje aqui, e temos feito aos domingos através do professor Alexandre, na escola bíblica dominical. E quando você lê, e quando você ouve, quando você passa a entender, tudo fica mais gostoso, não é verdade? Então, quando você está na igreja, no templo, para adorar, o sentido é diferente. Não é tão vazio, não é? Não é só o louvor, ou o louvorzão, a batedeira, ou a fumacinha que sobe, não é? Mas o mais importante é termos conhecimento da palavra, porque conhecendo a palavra, nós podemos ter uma vida, somos levados, na verdade, a uma vida de santidade, a uma vida de aliança com Deus, conforme temos estudado nas quintas-feiras, não é? Quero parabenizar o professor Alexandre. Privilégio de tê-lo como irmão duas vezes. Meu irmão na carne e meu irmão na fé. Quero parabenizá-lo por este dia, porque ele tem sido um pai para muitas pessoas. Tem sido um pai que tem feito diferença no ensinar, no trato com seus alunos, com todos aqueles que têm tido a oportunidade de conviver com ele. Fica aqui minha gratidão a você, professor. Fica a minha gratidão a tudo aquilo que você tem se empenhado no seu ensino na palavra de Deus. Eu quero neste momento também agradecer a manifestação de carinho de todos aqueles que têm nos enviado mensagens, nos parabenizando pelo Dia dos Pais e também informando que eu fui promovido agora não só a pai, mas fui promovido a avô. Não é? Estou me acostumando agora com esta nova ideia. Mas eu fico aqui também com a palavra também de uma pessoa muito querida que está em Brasília hoje trabalhando ali no Senado Federal, pessoa com quem tivemos a oportunidade também de ter um contato, que ela, carioca, né, me chama carinhosamente de pastor, né? Eu nunca tinha sido chamado assim, pastor, né?
E eu falei, mas é coisa de carioca mesmo, né? Mas é uma delícia, agradeço a manifestação de carinhos de todos. Fica aqui também a minha palavra de parabéns a todos os pais. Pais que tenham biologicamente, pais adotivos que tenham adotado, pais na fé, todos aqueles que têm exercido a sua paternidade de alguma forma. Fica aqui a minha gratidão a cada um de vocês. Logo mais, 18 horas, o pastor estará, juntamente com a irmã Lucimara, na igreja, a partir do templo, para hoje trazermos o culto ao vivo, mas de uma forma diferente. Fizemos aí mais alguns ajustes que se fazem necessários, estamos prontos para retornar, estamos ansiosos no bom sentido, porque é uma ansiedade sadia, não é? Para retornarmos presencialmente no dia 6 de setembro. Marque esta data, 6 de setembro, onde teremos a celebração da Ceia do Senhor. Estamos ajustando ainda com o professor Alexandre, a parte da manhã, as quintas-feiras, ainda estamos a ajustar algumas coisas. Mas às 18h30 já está certo que os cultos serão a partir da igreja. Então, o pastor estará com a irmã Lucimara às 18 horas, às 18h30, impreterivelmente, e quero que os irmãos gravem isso. A partir de agora, mesmo a partir do templo, todos os cultos começarão dentro do horário e não 10, 15 minutos depois, não antes e nem depois, mas dentro do horário, ok? Há uma nova proposta e essa proposta é uma proposta sadia, é uma proposta que vem do alto, debaixo de oração. Então, eu quero convidar a todos para participarmos. E dia 6, já esteja orando por este retorno, quando estaremos presencialmente no templo. Então, temos alguns protocolos a seguir. E na medida que os irmãos forem chegando, os irmãos terão essas informações ali, não é? E o que pudermos passar antes, vamos passar no decorrer ainda deste mês de agosto, ok? Que Deus os abençoe, feliz Dia dos Pais, que vocês possam aproveitar, possam realmente ter um convívio gostoso nessa tarde com o seu papai, aqueles que ainda os têm, não é? Mas aqueles que são pais, os filhos, de alguma forma, todos os homens, de alguma forma, são pais. Então, curta o seu dia, aproveite seu dia em família, ao redor da mesa. Tivemos a oportunidade de falar à Associação dos Músicos Batistas do Brasil nessa sexta-feira e falamos sobre a mesa, um lugar de comunhão. O pastor, brevemente, também falará à igreja sobre este tema. É um tema ligado à família. Que Deus te abençoe. E 18h30 nos encontramos em nome de Jesus. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça de Jesus Cristo, teu Filho, e que a comunhão e a instrução e o ensino do teu Espírito Santo querido sejam abundantes sobre a Igreja Batista Nova Aliança em Vila Guilhermina, sobre toda a tua igreja espalhada pela face da terra, e que no dia de hoje, milhares e milhares recebam Jesus como seu único e suficiente Salvador. No nome de quem oramos. Amém. Deus abençoe. Fiquem na paz de Cristo.